Tudo bem, meu amigo torcedor, minha amiga torcedora? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal B2 Esporte Clube, um canal onde eu, Bruno Vilafranca e o Bruno Castanha, meu parceiro, estamos sempre trazendo muita informação e muita opinião sobre todos os jogos que acontecem aqui no Brasil e também lá no exterior. Então você que caiu aqui de paraquedas, se você torce para algum time aqui no Brasil ou até um time lá de fora, esse é o seu canal, porque a gente sempre vai ter informação e muita opinião sobre os jogos que acontecem. Então, se inscreve, deixa o seu like, compartilha nos seus grupos de amigos, onde tem alguém que gosta de futebol como nós gostamos. Eu tenho certeza, somos o país do futebol, então compartilha com a sua galera e a gente agradece muito a sua presença. A nossa nave hoje vai fazer uma ponte aérea e essa ponte aérea, essa nave vai decolar lá do Rio Grande do Sul. E a gente vai falar da primeira partida das semifinais do Campeonato Gaúcho, que aconteceu entre Internacional e Grêmio, jogo realizado no estádio Beira-Rio, né? O Inter que jogava em casa, está na primeira divisão, enfrentando o Grêmio, que recém desceu de divisão, vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro esse ano, porém o Grêmio não queria saber de nada disso e foi ao Beira-Rio e enfiou um sonoro 3-0 para cima do Internacional. É isso mesmo, o Grêmio foi lá dentro do Beira-Rio e enfiou um 3-0 com requintes de crueldade. No primeiro jogo, ponto positivo para o Grêmio é que Diego Souza mais uma vez foi ao Beira-Rio e marcou seu quarto gol contra o Internacional, todos eles marcados no estádio do Inter. Portanto, o Inter sabe que quando recebe o Grêmio e o Grêmio escala o Diego Souza, provavelmente ele vai deixar o dele mais uma vez. Ele marcou, o Grêmio venceu por 3-0 e agora vai decidir em casa, né? O segundo jogo vai ser na Arena do Grêmio. O Internacional vai ter que buscar praticamente um milagre, reverter esse placar atuando dentro da casa do Grêmio com toda aquela torcida gremista empurrando a parte azul de Porto Alegre. O ponto negativo dessa partida foi um celular que foi arremessado da torcida do Internacional no momento da comemoração do terceiro gol do Grêmio. Esse celular acertou o jogador Lucas Silva do Grêmio. Ele precisou receber cuidados médicos, mas graças a Deus nada de pior aconteceu com o Lucas, ainda bem. E a gente torce porque a gente é totalmente contra qualquer tipo de violência praticado em estádios de futebol e também do lado de fora. O outro confronto das semifinais do Campeonato Gaúcho vai acontecer entre Brasil de Pelotas e Ipiranga, que também se classificaram. O primeiro jogo desse confronto acontece amanhã na cidade de Pelotas. Do Rio Grande do Sul, a gente vai voando até São Paulo, onde o Santos enfrentou na Vila Belmiro o Água Santa. O Santos venceu por 3-2. O Santos que poderia ser até rebaixado e classificado dentro desse calendário, desse regulamento do Campeonato Paulista, que cá para nós é bem esquisito, um time que no mesmo jogo poderia cair e poderia se classificar. Como assim, Bruno? Como é que ficou essa história? Eu vou explicar para você. O Santos venceu o jogo e afastou qualquer possibilidade de rebaixamento. Porém, se o Santos vencesse e o Santo André não vencesse a Inter de Limeira, o Santos, além de não cair, se classificaria para as quartas de final. Porém, mesmo com a vitória do Santos, o Santo André foi lá e venceu a Inter de Limeira. O Santos ficou fora das quartas de final do Campeonato Paulista, o que para nós é uma tremenda vergonha. O Santos, um time grande no Brasil, principalmente em São Paulo, o Santos de Pelé não está entre os 8 melhores times do Campeonato Paulista. Realmente, o Santos está em viés de baixa, vai ter que melhorar muito pensando aí em Campeonato Brasileiro. O outro jogo importante lá no Campeonato Paulista foi entre São Paulo e o Botafogo de Ribeirão Preto, jogo realizado no estádio do Morumbi. O São Paulo já estava classificado, veio a campo com um time misto, um time bastante alternativo, mas o Botafogo tinha chances de classificação, mas tinha que vencer a partida. Resultado 2-1 a favor do São Paulo. São Paulo que já estava nas quartas de final, se manteve por lá, e o Botafogo, que tinha chance, acabou dando adeus ao Campeonato Paulista, que agora promete jogos, confrontos muito importantes e jogos que vão pegar fogo nessa fase a partir das quartas de final. De São Paulo, a gente vai voar para Minas Gerais, onde foram definidas as semifinais do Campeonato Mineiro, do Mineirão. Hoje tivemos o jogo do Atlético Mineiro, ainda pela fase de pontos corridos, né? A primeira fase do Campeonato Mineiro. O Atlético venceu a Caldense e o Cruzeiro perdeu para Patrocinense. O Atlético venceu a Caldense por 3-0 e o Cruzeiro perdeu por 2-1 para o Patrocinense. Como é que ficaram os confrontos das
semifinais do Campeonato Mineiro. O Atlético ficou em primeiro, vai enfrentar a mesma Caldense que venceu hoje, que ficou em quarto. Então, um confronto Atlético e Caldense. E o outro jogo entre o segundo e o terceiro colocados, o Atlético, time sensação do Campeonato Mineiro, vai enfrentar o Cruzeiro. O Atlético ficou em segundo, o Cruzeiro ficou em terceiro. Então, primeiro contra o quarto, Atlético e Caldense, e o segundo contra o terceiro, o Atlético, enfrentando o Cruzeiro. Portanto, temos possibilidade de termos mais um Atlético e Cruzeiro decidindo o Campeonato Mineiro, mas eles vão ter que ralar muito nessa fase de semifinais. E para finalizar, a nossa nave sai de Minas Gerais e vem até o Rio de Janeiro, onde amanhã a gente vai ter o segundo jogo da semifinal entre o Flamengo e o Vasco. O primeiro jogo entre essas equipes, você lembra muito bem, aconteceu na última quarta-feira. O mando de campo, apesar dos dois jogos serem no Maracanã, era do Vasco. O Flamengo venceu por 1-0, gol de pênalti marcado pelo Gabigol, né? Muito contestado por grande parte da torcida do Vasco, que achou que não foi pênalti, que a bola desviou na cabeça do jogador do Vasco, mas o árbitro foi chamado pela equipe do VAR e acabou assinalando o pênalti. O Gabigol, que sabe bater pênalti como poucos na história do futebol, foi lá mais uma vez e deixou o dele. O Flamengo venceu por 1-0, um placar inclusive muito magro. Parte da torcida do Flamengo não ficou feliz com esse resultado, não esperava muito mais, uma vez que o Vasco veio só para se defender. O segundo jogo acontece amanhã, né? Flamengo e Vasco se enfrentam novamente no Maracanã e a tarefa do Zé Ricardo é árdua. Vai ter que ter um time bastante defensivo para segurar o ímpeto do ataque do rubro-negro, que é muito forte, e ao mesmo tempo precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença. Portanto, o Zé Ricardo vai precisar encontrar um equilíbrio enorme nesse time do Vasco, tirar o time da defesa para fazer gols e não sofrer com o ataque do Flamengo. Promessa de um grande jogo no Maracanã. Todos os ingressos por parte dos torcedores do Flamengo já foram vendidos, inclusive os das áreas mistas. Mas ainda tem muito ingresso à disposição do torcedor do Vasco. Você, torcedor do Vasco, que pretende ir ao jogo, só foram vendidos 5 mil ingressos para o setor sul. E ainda existem cerca de 13 mil ingressos à disposição da torcida do Vasco. E o que a gente espera é que o Maracanã esteja completamente lotado e as duas torcidas cantem, incentivem, sem violência, e que o jogo seja decidido dentro do campo, mas com muito canto das torcidas. É o que a gente espera, um grande jogo digno de Flamengo e Vasco com duas grandes torcidas. Amanhã a gente vai trazer novos vídeos e alguns deles com imagens lá do Maracanã, que a gente vai fazer essa cobertura lá dentro. Estarei ao lado do meu parceiro Bruno Castanha. Gostou do vídeo? Agora é hora da nave pousar, descansar, porque amanhã ela decola de novo, porque a gente vai ter muitos outros resultados pelo Brasil e também pelo exterior. Espero que você tenha gostado. Eu sou Bruno Vilafranca, agradeço a sua presença. Antes de você ir, se inscreve, deixa o seu like e compartilha esses vídeos sempre, porque sempre tem gente querendo saber as últimas informações do futebol brasileiro e também internacional. Mais uma vez eu te digo, seja muito bem-vindo ao novo projeto B2 Esporte Clube. Nos dê essa força, contamos com a ajuda de todos vocês. Fiquem com Deus, fiquem conosco e sigam sempre os nossos canais. Se inscrevam, porque tem muita informação e muita opinião bacana para vocês aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!